Bom, pessoal, então dando continuidade, nós já vimos no vídeo anterior sobre as funções, as suas formas, né, da função de onda, tanto a parte radial da esquerda quanto a parte angular na direita. E nós vimos que elas dependem dos números quânticos n, l e ml. Essas funções vêm da solução da equação diferencial da mecânica quântica chamada equação de Schrödinger. Vamos entender agora o significado, de certa forma, entre aspas, físico desses números. E eles estão relacionados com três definições que nós teremos, que são as camadas, subcamadas e o orbital, o famoso orbital. Então, o número quântico n, que é o número quântico principal, ele nos dá, ele está relacionado com a camada atômica. Esse número quântico n também está relacionado com o tamanho do átomo. Tamanho do átomo. Quando nós vamos para o número quântico L, lembrando que o número quântico n tem os valores n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. O número quântico L, ele está relacionado com, ele está vinculado com a chamada subcamada atômica. Subcamada. E ele define, como nós veremos em breve, né, a forma dos orbitais. A forma dos orbitais. O L, ele pode ser rotulado também por letras. Então, os valores de L, por exemplo, igual a 0, 1, 2 e até 2, que é o nosso propósito, aqui vai para o infinito. O L, o 0, a gente chama ele da letra S. O 1, a gente chama ele da letra P. A gente rotula ele com a letra P. E o 2, letra D. E 3, F. Então você já começa a ver, quando você pega a distribuição de Linus Pauling, 1S, 2S, 2P, 3D, tantos F, que são os lantanídeos, eles estão relacionados com os números quânticos L. Né? E aqui define-se a forma e a subcamada, dos orbitais. Então são rótulos e vão trazer características, como nós veremos, na forma espacial do orbital. E finalmente nós temos o orbital. E o orbital é definido pelo número quântico, né? Pelo número quântico ml. Claro que para você ter o ml você precisa de ter o L e o N. É uma corrente. Então o ml ele depende de L, né? E também depende de N. Então é uma corrente. Então quando a gente chegar na definição ml, nós estamos falando do orbital. Então, por exemplo, na distribuição de Linus Pauling, nós temos aqui, por exemplo, né, um S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D. E assim vai. Aqui é 3P, né? Acho que aqui vai ser assim. E assim por diante. Só uma parte dele, né? Então, por exemplo, esse 1S aqui, por exemplo, né? Significa que nós temos uma camada n igual a 1 e o e o L igual a 0, que está relacionado com o S.
Isto daqui só define a subcamada. Até nesse momento nós temos o conhecimento da camada e da subcamada. Falta o quê? Falta o orbital, né? A formação completa do orbital. Só que, na verdade, no caso do 1s, como no caso do 1s o ml ele é igual a 0, então esse 1s ele já é também um orbital. Um orbital. Mas o 2p não. Então, no caso do 2p, por exemplo, o 2p nós vamos ter o n igual a 2, o L, no caso do P, está relacionado com 1, né? O L igual a 1. Então nós temos definido aqui a camada. E nós temos definido aqui a subcamada. A subcamada. A camada e a subcamada. Só que nesse caso aqui, né, apenas por essa definição e pelo valor de P, a gente não pode inferir nada sobre o ml. No caso, o ml, né, ele poderia ter 3 valores. Então, olha para vocês verem. Como é que a gente vai saber quais são os valores de ml? O ml, você faz o seguinte. O ml, os valores de ml, que é o número quântico magnético, eles vão começar com o negativo do valor de L. Então, seria menos 1. Depois você vai somando de 1 em 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Importante isso. Depois de 0 com mais 1 vai ser igual a 1. E a gente rotula isso, tá? A gente rotula isso. Vamos colocar aqui de outra cor. A gente rotula isso, né? De, por exemplo, x. Eu costumo chamar de x o menos 1, mas é arbitrário. Você poderia chamar o x, o 0 de x, o 1 de x, né? Você que define, mas geralmente a gente pode usar essa convenção. X, Y, Z. Então, ou seja, o menos 1 vai ser rotulado como x. São rótulos apenas. Aqui nós estamos construindo definições e conceitos. O y é igual a 0 e o z é igual a 1. Então, logo, para a gente ter o orbital na verdade não seria apenas o 2p. Aí sim, quando nós chegarmos no 2px, no 2py e no 2pz, aí sim nós teríamos o quê? A camada, subcamada e o orbital. Bom, então, nós aprendemos aqui a identificar os números quânticos N, L e como obter o número quântico, por exemplo, ml. Quando nós chegamos no ml, nós definimos então o orbital. Só que tem uma coisa muito interessante, tá? Os orbitais, ou as camadas, como falar isso? Aqueles orbitais que não apresentam a letra S, ou seja, P, D e assim por diante, eles, para a gente definir dentro do contexto do diagrama de Linus-Pauling, nós vamos precisar de informar qual que é o valor do ml. Então, por exemplo, o 2p. O 2p nós temos o que? A camada e a subcamada. Só que o p tem os valores de ml. A gente tem que identificar se ele é o px, o py ou o pz. No caso do s, como sempre o s apresenta o ml sempre igual a 0, então no caso do s a gente já tem o orbital todo definido. Porque nós temos o número quântico n, o número quântico L e o ml já embutido no símbolo. Tá? Então o orbital 1s, né, apresenta essa característica. O S sempre já define, tá, os 3, naturalmente. Ó. Tá? Sempre. Ó. Quando tiver S, já vem embutido a definição do ml. Então todo orbital S,
o ml é igual a zero. Só que, por outro lado, no caso do P, isso não é verdade. No caso do P, nós temos que definir quais que seriam esses orbitais. Se eles vão ser x referente ao ml menos 1, y referente ao ml igual a zero e z referente ao ml igual a 1.